Será que vão fazer contos ou canções sobre nós? Será que um dia vão dizer, conte a história de Frodo e o Anel? E eu direi, sim, essa é uma das minhas preferidas. Frodo foi muito corajoso, não é, pai? Sim, meu garoto. O mais famoso dos hobbits. E isso já é o bastante. Ficou de fora um dos personagens principais. Samwise o Corajoso. Quero saber mais sobre o Sam. Frodo não teria chegado tão longe sem o Sam. Samwise o Corajoso. Pessoal, hoje eu vou contar uma história de um personagem super importante. Ele não é humano, e sim de uma raça mais baixinha, mas também não é anão. Tem pés peludos e ajudou muito a Terra-média a ser salva. Mas não se enganem, pois ele não é o portador do anel. Hoje o Conheça Essa História vai falar de um coadjuvante que é mais importante que muito protagonista por aí. Vamos falar da incrível história de Samwise Gamgee, nosso querido Sam de Senhor dos Anéis. No começo da história de Senhor dos Anéis, nos deparamos com um maravilhoso e tranquilo condado, lar dos hobbits e do nosso grande herói Sam, que nada mais era que o jardineiro e amigo de Frodo. Muita gente não sabe, mas o Sam tinha 4 irmãos e vivia brincando com eles e Rosinha quando criança, personagem pela qual ele é apaixonado. Ele seguiu a carreira do pai e sempre foi encantado pela vida no condado. Também aquilo ali é quase o paraíso hobbit. Meu sonho era que aparecesse uma casinha para eu alugar no 5º andar e fosse morar no condado. Oh, vidinha boa. O Sam sempre teve um bom relacionamento com o Bilbo, tio do Frodo, e adorava ouvir as histórias que ele contava. E segundo os livros, foi o Bilbo quem ensinou o Sam a ler e a escrever, despertando esse interesse pela escrita que ele tem também. Sam é apaixonado por histórias e lendas, e fica encantado sempre que ouve sobre os elfos. E essa relação dele com as histórias do Bilbo e tudo que ele irá viver faz sentido com a parte de como a história do Senhor dos Anéis é contada. Talvez esse papinho de querer saber das histórias, da vida alheia, né, pode ser visto como um fofoqueiro mesmo. E olha, o Sam teve algumas situações engraçadas. Teve uma vez que ele escutou o Gandalf e o Frodo conversando sobre um assunto extremamente secreto, que é da origem a toda a história, né? Gandalf pega ele e diz, o que você ouviu? Bom, Gandalf, cortando a parte de Senhor do Escuro e o Anel, né? Ou seja, ele ouviu tudo e não tinha como esconder mais dele. Ou também quando ele ouviu a reunião secreta da Sociedade do Anel, levando Elrond à loucura. Mas é admirável a lealdade dele a Frodo, dizendo que sozinho ele não vai, e se oferece assim para ir nessa missão quase impossível, antes mesmo dos grandes heróis se oferecerem. E para quem não sabe, a grande missão deles, a qual Frodo é destinado, é destruir o Um Anel. Anel esse que é tido como o mais poderoso de todos os anéis, e que tem poder suficiente para trazer de volta Sauron, o Senhor Sombrio. Só que para destruir esse tal anel, só poderia ser levando ele para a Montanha de Mordor, para ser jogado dentro da lava do vulcão, chegando perto do Covil da Maldade e de todo o exército inimigo, ou seja, uma missão realmente que só os mais valentes ou mais loucos aceitariam. Sem falar no principal, que não era qualquer um que resistiria às tentações do anel. Era um mal muito poderoso que só almas mais puras e quase que evoluídas conseguiriam não sucumbir. Quanto mais tempo com ele, mais a pessoa sofria e se arruinava. A Sociedade do Anel então é formada por Frodo, o portador do anel, Gandalf, o poderoso mago cinzento e grande amigo de Frodo, Aragorn, uma espécie de Ranger dos RPG, o herdeiro do trono e de uma linhagem humana super importante, Legolas, o elfo arqueiro mais incrível de todos os tempos, Gimli, o anão mais corajoso, divertido e abusado já visto, Boromir, sucessor do trono de Gondor, já que seu pai é o regente. Esse aqui, galera, vai dar um trabalho, hein? Ele vai tentar roubar o anel de Frodo e sucumbe ao mal que o anel desperta nos outros. Que decepção! Ele seria também uma espécie como se fosse um guerreiro ou tanker dos RPGs, já que ele luta com escudo e espada. E é claro que o intruso Sam, companheiro de Frodo, assim como outros 2 hobbits fofoqueiros também, Merry e Pippin. E assim a Sociedade do Anel é formada e eles partem nessa difícil missão que é a esperança desse mundo. Mas a verdade seja dita, a chance dessa missão dar certo e de não sucumbir ao mal vindo do Anel é praticamente nula. E isso é até representado no fim do primeiro filme,
quando Frodo finalmente entende que esse é um fardo só dele. E ele deve se separar de todos, uma vez que a Sociedade do Anel já começou a ser desfeita. Mas Sam é aquele amigo que não importa o que Frodo diga, ele jamais vai deixar que ele passe por qualquer perigo sem o apoio dele. E olha, pessoal, é graças a isso que o nosso amigo Frodo Bolseiro consegue passar pelos piores desafios. Nessa cena temos Frodo partindo num barco, fugindo de uma luta brutal contra orcs e uruk-hais, decidindo que isso ele tem que fazer sozinho. Mas Sam o vê e vai atrás dele. Não o deixe, Samwise Gamgee, foi o que Gandalf me disse. E assim o Sam entrou no rio mesmo sem saber nadar, preferindo morrer a deixar seu amigo sozinho nessa missão suicida. Partindo assim somente os dois, eles precisam levar o anel até Mordor, mas nem sabem o caminho, e é aí que alguém que estava os seguindo faz tempo surge, o Gollum, o invejoso e bipolar hobbit que foi corrompido pelo Um Anel e era o antigo dono antes do tio do Frodo Bilbo pegar dele. Essa é a história que é contada no livro e filmes O Hobbit. Acontece que eles vão ter uma relação bem complicada. O Sam nunca confiou no Gollum, mesmo o Frodo dando chance para que ajudasse a eles. Mas praticamente não tinham outra escolha, então era o que tinha pro dia, né? Assim eles partem com o Gollum e acabam caindo num caminho de pântanos, onde os Nazgûl voadores aparecem e o Frodo se sente bem mal, a ponto de quase usar o anel outra vez. O Sam pega então da mão dele e diz: "Calma, Sr. Frodo, eu estou aqui." É um anjo na vida dele. As coisas vão de mal a pior. O Sam não simpatiza com o Gollum de jeito nenhum e chama ele de fedido, etc. É uma troca de carinho ali impressionante. É o amor! Em certo momento, Frodo e Sam têm uma discussão braba. E nessa caminhada, Faramir e o bando dele encontram o grupo. Faramir é o irmão mais novo de Boromir, o integrante da Sociedade do Anel que morreu na luta contra os Uruk-hai e que tentou roubar o anel do Frodo. É muito legal como Sam sempre defende o Frodo e não tem medo de perigo nenhum. Ele salva o Frodo de um Nazgûl e a gente tem um dos diálogos mais legais entre os dois e da história do Senhor dos Anéis inteira. Sou eu, o Sam. Não reconhece mais o Sam? Então Frodo responde: eu não posso fazer isso, Sam. Eu sei. Tá tudo errado. Nós nem deveríamos estar aqui, mas estamos. É como nas grandes histórias, Sr. Frodo. Nós realmente importantes eram cheios de perigo e de escuridão, que às vezes não queria nem saber o final. Porque como o fim poderia ser feliz? Como o mundo poderia voltar a ser o que sempre foi quando tanta coisa ruim aconteceu? Mas no final, essa sombra vai passar. Com certeza. Até mesmo a escuridão acabará. Um novo dia virá. E quando o sol nascer, ele brilhará ainda mais. Essas eram as histórias que ficavam com a gente, que significavam alguma coisa, mesmo quando eu era pequeno demais para entender porquê. Mas eu acho, Sr. Frodo, que eu entendo. Agora eu já sei. As pessoas daquelas histórias tiveram muitas chances para desistir, mas não desistiram. Elas foram em frente, porque estavam se agarrando a alguma coisa. E Frodo pergunta: a que estamos nos agarrando, Sam? Que há algo de bom neste mundo, Sr. Frodo. E que vale a pena lutar. Depois disso, Faramir mostra ter uma alma mais pura que seu irmão e liberta os dois, mesmo sabendo que isso pode custar-lhe a vida. Sam segue sua jornada com Frodo e o Gollum, mas a desconfiança no Gollum é constante, e a relação deles vai de mal a pior. O bullying tá rolando solto. O Gollum só chama o Sam de gordo, gorducho e fica sempre se fazendo de vítima. Até que certo dia, ele deixa umas migalhas de lembas em cima do Sam enquanto ele dorme. Lemba, pra quem não sabe, é aquela refeição élfica. É como um pão de viagem dos elfos. Um pão que saciava eles por um dia inteiro, apenas com um simples pedaço. Mas tudo isso era um plano do Gollum para culpar o Sam, pois na verdade ele jogou todo o resto fora. Eles acabam brigando feio
e o Frodo tá totalmente desnorteado e fraco. O Sam se oferece então para carregar o anel. Foi aí que a coisa piorou. O Gollum tá com veneno escorrendo solto e faz a cabeça do Frodo envenenando o amigo contra ele. Você é desagradável. Você é chata. Você é insuportável, Você é meu amor. chata e você é desagradável. E o Frodo expulsa o Sam do grupo e decide ir sozinho com o Sméagol, o verdadeiro nome do Gollum. E é no momento que Sam está descendo a montanha para ir embora que ele encontra a Lemba e tem a certeza de que foi tudo uma armação do Gollum. Ô bichinho danado. É mau caráter mesmo. E durante esse exato momento, o Gollum estava tentando matar o Frodo com as próprias mãos e com a armadilha para ele cair no covil da Rainha Aranha, Laracna. Ruim, ardiloso. E é aí que o título Sam Corajoso se faz vivo mais do que nunca. Ele tem a sua batalha contra Laracna. Com as espadas élficas e a luz de Galadriel, ele derrota ela e salva assim o Frodo mais uma vez. Só que quando ele encontra o Frodo, ele tá num estado cadavérico, todo esverdeado. Chega a ser nojento. E ele pede ao amigo, não me deixe aqui, não vá aonde eu não possa segui-lo. Frodo é levado por orques e ele vai atrás dele no covil inimigo porque ele descobre que o Frodo ainda tá vivo. E vem a cena brilhante dele enfrentando 3 orques. Isso é pelo Frodo, pelo Condado e pelo meu velho pai. Do nada, assim, ele fala do pai. E temos a cena mais marcante. O Sam foi o único, eu disse o único, que conseguiu carregar o anel além do Frodo. Pois é. Depois de derrotar a Laracna, ele encontrou o Frodo naquele estado, né? E tinha pego o anel. E aí fica a grande dúvida pra gente. Será que se o Frodo tivesse morrido ali, o Sam levaria o anel até Mordor para terminar a missão da Sociedade do Anel? Deixem aí nos comentários o que vocês acham, galera. Bom, ele salva o Frodo e devolve o anel para ele. E dá para ver como o fardo é pesado. Mas que o Sam talvez fosse o único digno, sim, de carregar o anel além do Frodo. Eles vão disfarçados até a montanha de Mordor. Pareciam Baby Orcs, uma versão mini pelo tamanho dos hobbits na roupa dos orcs. Sam demonstra toda a sua força e seu apoio até o fim, dando até a água do cantil dele e dizendo para continuarem e não se preocupar com a volta, pois ele acredita que não terá volta para casa. E é o ápice da história, quando Frodo está praticamente desmaiado e o Sam o lembra do Condado, dando forças a si mesmo e ao amigo. Mas o Frodo tá totalmente desiludido e sem esperança. Aí o Sam diz que não pode carregar o anel por ele, mas que pode carregar ele. Ele o leva por sobre os ombros, subindo a montanha de Mordor. Meus amigos e amigas, esse é o Sam, o grande herói de Senhor dos Anéis. Bem lá em cima, o encosto do Gollum ataca o Frodo e mais uma vez, Sam salva ele. E finalmente Frodo chegou ao objetivo, jogar o anel no fogo. Mas um detalhe é que quanto mais perto dali, mais forte a influência de Sauron age sobre o portador do anel. E aí, Frodo fraqueja. Que decepção, cara! Gollum acaba atacando Sam, que desmaia, e fica tudo entre Frodo e ele, que lutam pelo anel até que Gollum cai na lava com o anel e pendurado pelo precipício, Frodo é salvo pelo Sam mais uma vez. Eu tô falando, eu já perdi as contas. Tá bom, mas não se irrite. Pois é, minha gente. Assim o objetivo foi concluído. O Gollum caiu na lava junto com o anel e o anel foi finalmente destruído. O amor dos hobbits pelo Condado e principalmente do Sam é impressionante. Ao lembrarem do Condado, ele se emociona em lembrar de Rosinha, o grande amor de sua vida. Eles são salvos pelas águias e retornam para Valfenda. Ao acordar e rever os amigos é uma das cenas mais lindas de Senhor dos Anéis. E o Sam é o último a entrar no quarto e encontrar o Frodo. E o final é emoção atrás de emoção. As pessoas batiam palmas no cinema, foi coisa de louco, eu me lembro que chega a arrepiar. Aragorn é coroado o rei de Gondor. E na celebração, quando os hobbits foram se curvar a ele, ele disse: meus amigos não devem se curvar. E aí, todo mundo da Terra-média ali presente, eu disse todo mundo, humanos, elfos, anões, todos se ajoelham para os hobbits em agradecimento, seguindo o rei Aragorn.
Aqui dá uma sensação de missão cumprida, como se a gente tivesse participado dessa aventura toda, sabe? É um reconhecimento, é um momento muito marcante nessa história. Enfim, nossos amigos hobbits voltam para o condado. E tem uma cena na taverna onde eles estão sentados olhando um para o outro, brindando, e eles não têm nem o que falar. É somente o silêncio. É uma cena muito legal. E o Sam toma coragem, vendo Rosinha, não se segura e vai até ela se declarar. É claro que eles terminam juntos, se casam e têm filhos. E vou te falar, é uma penca deles, hein? Frodo continua a história do seu tio Bilbo. E é dessa forma, meus caros inscritos, que estivemos lá e de volta outra vez. Encontro dos Hobbits por Bilbo Bolseiro e Senhor dos Anéis de Frodo Bolseiro. Mas tem espaço para um pouco mais. E o Sam continua. Afinal, esse vídeo é sobre ele. Frodo parte com os elfos para as Terras Imortais, para o oeste, Valinor, que é como se fosse o além, um paraíso. Sam fica arrasado, porque é como a representação da morte aqui. É muito linda e bem representada nos filmes e livros. Quem fica, chora, e Frodo sorri para eles carinhosamente enquanto parte. Sam volta para o condado ao lado de sua esposa e seus filhos, que, de acordo com os livros, eles têm 13 filhos, acredite se quiser. É um bandinho de coelhos, né? Não tinha televisão nem internet no condado, dá nisso. Graças aos livros também, sabemos que Sam, depois de um tempo, se tornou prefeito do condado e é reeleito 6 vezes. E se torna também um dos conselheiros do Reino do Norte e recebe a estrela dos Dúnedain. Sam e Rosinha e sua primeira filha, Elanor, também passaram 1 ano em Gondor, então a gente sabe que ele voltou a ver Aragorn e Arwen. Sam foi prefeito por 49 anos. E Sam, também no fim de sua vida mundana na Terra-média, partiu também para o mar. Após sua esposa ter falecido, dá a entender que ele vai se reencontrar assim com Frodo e os elfos. Muito se fala sobre o personagem de Sam. Tolkien escreveu em diversas cartas que ele é o grande herói da história e não Frodo. Que na verdade Frodo teria sim sua missão e, claro, uma vocação, mas que o grande herói era o Sam. E aí, o que vocês acham disso? Aproveitem e me digam também nos comentários se gostaram desse vídeo. Eu quero saber se tem fãs de Senhor dos Anéis por aqui também. Quem gostar já sabe, cogita se inscrever no canal, deixar o like e acompanhar semanalmente que sempre tem uma história bem legal por aqui. Abração e até o próximo Conheça Essa História.